Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje é um dia muito especial para as Testemunhas de Jeová e deveria ser também um dia muito especial para todos os cristãos do mundo. Afinal de contas, hoje é celebrado o dia em que Jesus se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados, para nos salvar, nos dar aquela oportunidade de termos de novo um relacionamento com Deus. Aquele relacionamento que Adão perdeu no Jardim do Éden, Jesus nos traz a oportunidade de ter novamente um relacionamento com Deus. Então hoje é um dia especial, hoje é um dia memorável de fato, porque podemos celebrar a morte de Jesus. Sim, celebrar uma morte porque foi essa morte que nos salvou. Mas nesse canal aqui eu sempre trago assuntos relacionados à vida cristã e a gente traz à luz da Bíblia para saber se certas coisas que dizem que é normal, que é certo um cristão fazer, a gente analisa aqui para saber se realmente é à luz da Bíblia. Então hoje nós vamos analisar se a Santa Ceia das Testemunhas de Jeová, se a celebração da morte de Jesus, como as Testemunhas de Jeová fazem, está correto. Vamos lá. Bom, como eu falei, hoje é dia 24 de março, também é no calendário judaico, pelo menos no calendário judaico antigo, é o dia 14 de Nissan, que é exatamente o dia em que Jesus morreu, né? Jesus foi crucificado, foi pendurado num madeiro num dia 14 de Nissan. E após esse dia é o mesmo dia que se celebra a Páscoa judaica, né? E a gente sabe, você que é cristão sabe que a Páscoa judaica ela simbolizava justamente o sacrifício que o Cordeiro de Deus faria. O verdadeiro Cordeiro é Jesus. Então, no dia em que Jesus celebrou a Páscoa, né? Ou como falam, né, a última ceia com seus apóstolos, com seus discípulos, foi exatamente o mesmo dia em que ele morreu. Então, ele celebrou ali sua última ceia e ele estabeleceu ali um memorial. Esse memorial seria justamente comer o pão, um pão sem fermento, como símbolo do corpo de Cristo, como símbolo da carne de Cristo, e beber um vinho tinto, real, não suco de uva, real, como símbolo do sangue de Cristo. Ou seja, assim como a celebração da Páscoa tinha ali o seu simbolismo, agora a Santa Ceia também tem um simbolismo. É o simbolismo do compromisso com Jesus, de comer a carne de Jesus e de beber o seu sangue, para mostrar que há um relacionamento entre a pessoa e Jesus. Então Jesus estabeleceu isso e como é meio que óbvio, isso deveria ser celebrado uma vez por ano, né? Assim como aniversários de nascimento. As pessoas celebram aniversário de nascimento uma vez por ano. Ou quando uma pessoa morre, a gente relembra aquela pessoa que morreu uma vez por ano, normalmente na data em que ela morreu. Memoriais são feitos para serem celebrados uma vez por ano, naquela mesma data, aquela data específica onde o evento aconteceu. Com a Santa Ceia não deveria ser diferente, não deveria ser todo domingo, não deveria ser uma vez por mês num dia específico, mas apenas uma vez por ano na data em que Jesus morreu. E a data em que Jesus morreu é o dia 14 de Nissan do calendário judaico. Eu estou aqui com um texto, já que eu propus trazer aqui por que as testemunhas de Jeová celebram de forma diferente. Uma coisa eu já posso adiantar para vocês, numa coisa que elas estão realmente certas é isso, é celebrar uma vez por ano, no dia 14 de Nissan, comparando com o calendário judaico. Outra coisa que está certa é que o pão que é usado na celebração é um pão sem fermento, já que o pão que foi usado na última Páscoa de Jesus também era um pão sem fermento. Se você olhar ali na lei que estabelece como que a Páscoa deveria ser celebrada, o pão deveria ser sem fermento. A gente não pode esquecer que o fermento simboliza pecado na Bíblia. E é só um símbolo, tá, gente? Não quer dizer que todos os pães têm que ser sem fermento. É esse, porque o fermento simbolizava o pecado. E o vinho tinha que ser um vinho tinto real, um vinho tinto puro, não uma bebida destilada ou uma bebida com açúcar ou um suco de uva, não. O vinho que era usado na Páscoa era um vinho real, um vinho
tinto, puro. Então vamos lá, vamos trazer o texto aqui. Nisso eu concordo com as Testemunhas de Jeová, mas existe uma coisinha que eu vou dizer no final que eu não concordo com elas. Mas vamos lá, vamos ler o texto delas, que elas têm no site oficial jw.org. Se você não conhece, aproveite para conhecer. Temos aqui um texto com o título A Ceia do Senhor. Por que as Testemunhas de Jeová celebram de um modo diferente? Bom, vamos lá para o texto. Nós seguimos de perto as orientações da Bíblia ao realizar a Ceia do Senhor, que é a celebração da morte de Jesus, também conhecida como Última Ceia ou Santa Ceia. Mas o que muitas religiões creem ou fazem nessa ocasião não reflete o que a Bíblia ensina. Qual é o objetivo dessa celebração? A Ceia do Senhor é celebrada para lembrar de Jesus e mostrar gratidão pelo sacrifício que ele fez por nós. Essa celebração não é um sacramento, ou seja, uma prática religiosa que dá à pessoa a graça de Deus ou perdão de seus pecados. A Bíblia ensina que nossos pecados podem ser perdoados somente pela fé em Jesus, não por meio de uma cerimônia religiosa. Com que frequência deve ser feita? Jesus disse que seus discípulos deveriam celebrar a ceia do Senhor, mas não disse quantas vezes isso deveria ser feito. Algumas pessoas acham que a celebração deve ser feita a cada mês, outras acham que deve ser uma vez por semana, diariamente ou até várias vezes no mesmo dia. Ainda outras dizem que cada um pode decidir quantas vezes quer celebrar a ceia do Senhor, mas há algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Jesus celebrou a ceia do Senhor na mesma data em que os judeus comemoravam a Páscoa, e ele morreu naquele mesmo dia. Isso não foi apenas uma coincidência. A Bíblia compara o sacrifício de Jesus com o sacrifício do Cordeiro Pascual. A Páscoa era celebrada uma vez por ano. Da mesma forma, os primeiros cristãos realizavam a celebração da morte de Jesus uma vez por ano. E as Testemunhas de Jeová seguem esse exemplo que se baseia na Bíblia. Quando e a que horas? Analisar o que Jesus fez quando realizou a celebração nos ajuda a determinar não apenas a frequência dela, mas também a data e a hora em que deve ser feita. Ele instituiu a celebração depois do pôr do sol, no dia 14 do mês de Nissan, no ano 33. Essa data se baseava no calendário lunar da Bíblia. Nós continuamos celebrando a morte dele anualmente nessa mesma data, seguindo o exemplo dos primeiros cristãos. O dia 14 de Nissan do ano 33 caiu numa sexta-feira, mas o dia correspondente a essa data no nosso calendário pode cair cada ano em diferentes dias da semana. Para saber quando será o dia 14 de Nissan, usamos o mesmo método da época de Jesus, em vez de usar o calendário judaico atual. Pão e vinho. Na celebração que Jesus instituiu, ele usou o pão sem fermento e o vinho tinto que tinham sobrado da refeição da Páscoa. Nós seguimos o seu exemplo. Usamos pão feito sem fermento e sem adição de outros ingredientes. E o vinho é tinto e puro, não suco de uva ou vinho misturado com açúcar, bebidas destiladas ou ervas. Algumas religiões usam pão com fermento, mas o fermento muitas vezes é símbolo de pecado e corrupção na Bíblia. Por isso, somente o pão sem fermento e sem outros ingredientes pode servir como símbolo apropriado do corpo sem pecado de Cristo. Outra prática que a Bíblia não apoia é usar o suco de uva, não fermentado em vez de vinho. Algumas igrejas fazem isso porque proíbem o consumo de álcool, mas essa proibição não tem base bíblica. O pão e o vinho são apenas símbolos. O pão sem fermento e o vinho tinto servidos na celebração são emblemas ou símbolos da carne e do sangue de Cristo. Eles não se transformam milagrosamente nem são misturados com a carne e o sangue literal de Jesus, como alguns pensam. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus não mandou que seus discípulos bebessem seu sangue. Ele conhecia a lei de Deus que proibia consumir sangue, pois o sangue é sagrado. E Jesus com certeza nunca incentivaria ninguém a violar a lei de Deus. Os apóstolos não poderiam ter realmente bebido o sangue de Jesus enquanto ele ainda estava vivo. Seu sangue ainda não havia sido derramado. O sacrifício de Jesus foi feito de uma vez para sempre.
Se o pão e o vinho servidos na ceia do Senhor se transformassem na carne e no sangue de Jesus, os que participam dessa celebração estariam repetindo o sacrifício dele, como que derramando novamente o seu sangue. Jesus disse: persistam em fazer isso em memória de mim, e não persistam em fazer isso para repetir o meu sacrifício. Alguns acreditam na doutrina da transubstanciação, ou seja, creem que o pão e o vinho se transformam num corpo e no sangue de Jesus. Eles se baseiam na tradução de alguns textos bíblicos. Por exemplo, muitas versões da Bíblia registram as palavras de Jesus em Mateus 26, 28 dessa forma: isto é o meu sangue. Mas essa frase pode ser traduzida como: isto significa o meu sangue, ou isto representa o meu sangue. Jesus usou aqui uma metáfora, uma forma de comparação, como sempre fazia ao ensinar. Quem come o pão e bebe o vinho? Quando as testemunhas de Jeová celebram a ceia do Senhor, poucas pessoas participam dos emblemas, ou comem o pão e bebem o vinho. Por quê? O sangue derramado de Jesus estabeleceu um novo pacto, que ficou no lugar do pacto feito entre Jeová Deus e a antiga nação de Israel. Os que estão incluídos nesse novo pacto comem o pão e bebem o vinho na celebração. Esse grupo não inclui todos os cristãos, mas apenas os que foram chamados de uma forma especial por Deus. Essas pessoas vão governar com Cristo no céu, e a Bíblia diz que somente 144 mil terão esse privilégio. Aqueles que vão governar com Cristo são chamados de pequeno rebanho. Em contraste, a grande maioria de nós tem a esperança de ser parte da grande multidão de pessoas que vão receber a vida eterna na terra. Os que têm esperança de viver na terra não comem o pão nem bebem o vinho da celebração, mas estão presentes nessa ocasião para mostrar que são gratos pelo sacrifício que Jesus fez por todos nós. E é aqui que eu discordo das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová têm uma crença que apenas 144 mil pessoas vão morar no céu. Enquanto isso, todos os outros salvos vão morar na terra, uma terra que será transformada, será paradisíaca, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá morte. Será um mundo perfeito. Será um novo jardim do Éden, mas agora no mundo inteiro. Portanto, não será ruim morar na terra, muito pelo contrário, será muito bom. Mas essas pessoas que vão morar na terra, que são a maioria, né, dos membros da Testemunha de Jeová, querem morar na terra, então eles não comem o pão e não bebem o vinho, porque eles acreditam que só deve comer o pão e beber o vinho aqueles que fazem parte dos 144 mil. Então aqui a gente tem um problema, que é um problema que eu discordo, porque a Bíblia não diz nada disso. Em Apocalipse é mostrado que sim, haverão 144 mil que reinarão com Cristo, ou seja, serão como se fossem auxiliares de Cristo. Jesus vai ser o rei, e esses 144 mil pessoas serão pessoas que ajudarão Jesus a governar a terra. Esses 144 mil seriam ungidos, os outros cristãos não seriam ungidos. Portanto, só esses que fazem parte dos 144 mil, por exemplo, se eu sou uma testemunha de Jeová e eu acho que eu sou um dos 144 mil, eu posso comer o pão e posso beber o vinho. Se eu tenho simplesmente uma esperança de ser salvo, mas morar numa terra paradisíaca, eu não como do pão, não bebo do vinho. O problema é, na Bíblia não há essa distinção. Não há cristãos melhores do que os outros. Existe de fato aqueles cristãos que trabalharam mais, que se sacrificaram mais, que receberam um galardão maior. Mas em momento nenhum a Bíblia diz: só vai comer do pão e beber do vinho quem faz parte dos 144 mil. Não, não tem isso. Muito pelo contrário. Quando a gente olha para o livro de Coríntios, onde Paulo explica como a Santa Ceia deve ser celebrada, ele diz que todos devem comer do pão e todos devem beber o vinho. Todos aqueles, obviamente, que têm um compromisso com Cristo. E não aqueles que acham que vão morar no céu é que devem comer. Para piorar a situação, em Apocalipse, quando fala dos 144 mil, ele deixa específico que esse grupo de pessoas são 12 mil de cada tribo de Israel. Israel tem 12 tribos, seriam 12 mil de cada uma das 12. E isso formaria 144 mil pessoas que serão seladas e vão estar no reino de Deus.
Isso é uma forma, obviamente, de Deus cumprir a promessa que ele fez com a nação de Israel. Ou seja, ele vai conservar 144 mil israelitas que vão participar do reino de Deus e não serão como a nação rebelde de Israel hoje é. E, obviamente, esses 144 mil terão que ser cristãos, terão que ser judeus ou membros do povo de Israel que creram em Jesus como o Messias. Então, essa é a parte que eu discordo. No mais, eu convido você também a fazer parte dessa celebração, de você reconhecer o sacrifício de Jesus, de você entender que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, para que a gente possa recuperar o nosso relacionamento com Deus. Aquele mesmo relacionamento que Adão tinha, em que Deus vinha todas as tardes e conversava com ele face a face. E Adão perdeu isso porque preferiu pecar, preferiu desobedecer a Deus. Mas Jesus veio e nos resgatou disso. Graças a Jesus nós podemos voltar a ter uma relação com Deus. Então, o vídeo de hoje é isso. Deixa aí o seu comentário, inscreva-se no canal, deixa um gostei, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.